Sabe, planejar o futuro às vezes parece uma tarefa gigantesca, quase impossível. Mas e se existisse um mapa para ajudar nessa jornada? Hoje, a gente vai explorar o Guia de Planejamento Estratégico 2026, que é basicamente um roteiro bem prático para transformar incertezas em um plano de ação que funciona de verdade. Toda grande jornada começa com uma pergunta, e a nossa é essa aqui. Como é que a gente pega um cenário super complexo, cheio de desafios, cheio de oportunidades, e transforma tudo isso num plano de ação que seja claro, focado e, o mais importante, um plano vencedor? Exatamente isso que a gente vai desvendar passo a passo. A nossa missão estratégica se divide em 5 etapas bem definidas. Primeiro, vamos entender qual é a missão do planejamento. Depois, vamos abrir o nosso kit de ferramentas. Em seguida, vamos do diagnóstico à prioridade. Daí, da causa raiz direto para o plano de ação. E, por fim, vamos falar do foco principal, o OKR. Então, vamos começar. Ok, vamos lá. A primeira parte, a missão do Planejamento 2026. Isso aqui não é só sobre preencher planilhas ou criar documentos. É, na verdade, um convite para a gente construir de mãos dadas o futuro da cooperativa. E a palavra-chave aqui é essa: juntos. E para onde essa jornada toda nos leva? Bom, o objetivo final é chegar num plano de ação que tenha 3 características fundamentais: que seja coeso, ou seja, todo mundo remando na mesma direção; priorizado, para a gente colocar energia no que realmente traz impacto; e, claro, executável, porque um plano incrível no papel não serve para nada, né? Agora sim, vamos para a parte mais prática. Para essa missão, a gente não vai de mãos abanando, não. A gente tem um kit completo, com 6 ferramentas super poderosas que vão guiar a gente em cada passo do caminho. E aqui está o nosso mapa completo. Olha que interessante a lógica por trás disso. A gente começa com um diagnóstico, a análise SWOT para entender bem o cenário. A partir daí, a gente prioriza os desafios mais urgentes usando a matriz Gucci. Depois, a gente investiga a fundo a causa raiz do problema com um diagrama de Ishikawa para então criar um plano de ação super detalhado com o 5W1H. Com as ações definidas, a gente usa a matriz esforço-impacto para sequenciar tudo de forma inteligente. E para fechar, a gente mantém o foco total na execução com o OKR. É um fluxo contínuo, uma ferramenta levando a outra. Beleza, então vamos mergulhar na primeira grande etapa. Antes de decidir para onde ir, é fundamental saber exatamente onde a gente está. Chegou a hora de diagnosticar o cenário e, a partir daí, definir o que é mais importante de verdade. Nossa primeira ferramenta é a clássica análise SWOT. O poder dela está em nos obrigar a olhar para dentro de casa, aquilo que a gente controla, e também a olhar para fora, o que a gente não controla. Essa visão de 360 graus é o ponto de partida para qualquer estratégia que se preze. A beleza da SWOT está na simplicidade dela. De um lado, a gente olha para dentro, nossas forças, como por exemplo uma equipe qualificada, e também nossas fraquezas, como sistemas muito antigos. Do outro lado, a gente olha para fora, as oportunidades do mercado, tipo a digitalização, e as ameaças, como novos concorrentes. A ideia aqui é cruzar essas informações para criar estratégias inteligentes. Certo, a reunião de SWOT foi ótima. Um monte de ideias surgiram e agora a gente tem uma lista enorme de pontos. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Tá, e agora? Com tanta coisa para fazer, por onde a gente começa? É exatamente aqui que entra a matriz Gucci, a nossa bússola da priorização. Ela ajuda a gente a transformar aquela lista enorme de problemas em uma única prioridade clara. E como ela faz isso? Analisando 3 fatores: a gravidade do problema, a urgência para resolver e a tendência dele piorar com o tempo. Olha só esse exemplo prático, que fica mais fácil de entender. O problema integração de dados recebeu notas máximas em gravidade e urgência. Já a falta de treinamento recebeu notas medianas. Quando a gente multiplica GU e T, nossa, a diferença fica gritante. 100 pontos contra 27. A matemática não mente. A nossa prioridade número 1 ficou clara como água. Muito bem, agora que a gente já sabe qual é o nosso maior desafio, é hora de cavar mais fundo. Vamos sair da identificação do problema e partir para a criação de um plano de ação bem concreto para resolver isso de uma vez por todas. Para essa missão, a gente usa o diagrama de Ishikawa, que o pessoal também chama de espinha de peixe. Pensa nele como um trabalho de detetive. Em vez de só dar o remédio para a dor de cabeça, que é o sintoma, ele nos força a perguntar por quê várias e várias vezes, até a gente descobrir a verdadeira causa do problema.
Com a causa raiz finalmente descoberta, a gente usa o 5W1H para montar o plano de ação. Essa ferramenta é fantástica porque ela acaba com qualquer dúvida ou ambiguidade. Ao responder o que, por quê, onde, quando, quem e como, a gente transforma uma ideia meio vaga numa tarefa super clara, com um responsável, um prazo e um método bem definido. Nada fica solto. Legal, agora a gente tem várias ações bem detalhadas no nosso plano. Mas, de novo, surge a questão da ordem. Os recursos são limitados, o tempo é curto, qual ação a gente deve executar primeiro para ter o melhor resultado, o melhor retorno? A resposta para essa pergunta está na matriz esforço versus impacto. Ela ajuda a gente a usar nosso tempo e energia de forma estratégica. Ao cruzar o impacto de uma ação com o esforço que ela exige, a gente consegue identificar as famosas vitórias rápidas, aquelas de alto impacto e baixo esforço. Começar por elas gera resultado rápido, visível e cria aquele impulso que a gente precisa para encarar os desafios maiores. E assim chegamos à etapa final, mas talvez a mais crucial, a execução. Afinal, um plano só é bom se ele for executado. Para garantir que a nossa prioridade número 1 realmente saia do papel e receba atenção constante, a gente usa a última ferramenta do nosso kit, o OKR. OKR significa Objetivos e Resultados-Chave. É bem simples. O objetivo é a nossa direção, é algo qualitativo e inspirador, como estabelecer uma base de dados confiável. Já os resultados-chave, os KRs, são as métricas que mostram que a gente está no caminho certo. Eles são sempre quantitativos, mensuráveis, como integrar 80% das fontes de dados. Um diz para onde vamos e o outro diz como a gente sabe que chegou lá. E aqui vem o segredo que muda o jogo. O guia recomenda acompanhar apenas um OKR por área. Isso mesmo, só um. Pode parecer pouco, até contraintuitivo, mas essa é a pura essência do foco absoluto. Em vez de a gente se perder em 1000 iniciativas ao mesmo tempo, a gente canaliza toda a energia para ter certeza que a coisa mais importante de todas, de fato, aconteça. E o OKR não é um plano escrito em pedra. Ele vive em ciclos, normalmente trimestrais. A gente começa definindo o OKR, depois faz check-ins a cada 15 dias para ver como dá o progresso e corrigir a rota se precisar. E no fim do trimestre, a gente revisa tudo e aprende para o próximo ciclo. É um processo bem ágil, bem dinâmico. No fim das contas, o próprio guia resume o poder desse processo com uma frase perfeita. Ao seguir esse fluxo, a área elabora um plano coerente e executável para 2026. Não são só ferramentas jogadas, é um sistema completo que gera clareza, que gera alinhamento. E o resultado final? Bom, o resultado é exatamente o que a gente estava buscando lá no começo. Aquele mapa, um roteiro claro que nos leva passo a passo do diagnóstico até a execução das ações de maior impacto possível. E assim a gente fecha o nosso guia. Com todas essas ferramentas em mãos, fica a pergunta final para todo mundo pensar. Qual será a prioridade mais importante que cada equipe vai conseguir transformar em resultado em 2026? A jornada começa agora!